irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sem demora, abra a tua Bíblia comigo. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Aleluia. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. E enquanto você acha o texto bíblico, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede. Estendo o meu agradecimento ao pastor Edson. Deus te abençoe, querido, a sua esposa, a sua família, ao irmão Rail. Isso, Deus abençoe, querido. Vai estar lá pregando para nós, pela série, né? Vai estar lá nos abençoando. A vida da minha esposa, eu agradeço também. Está lá o meu neném, vocês já escutaram, né? É a primeira agora, ficar lá 8 mesinhos dessa bênção, da minha família, aos obreiros dessa casa pela recepção. Deus vos abençoe. Aos irmãos da porta. E um dos trabalhos mais importantes, primeiro antes da gente chegar aqui, é a porta. Também Deus abençoe. Aos músicos, que Deus vos encha de graça. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, verso 1, nos diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Mas Pedro disse: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Meus irmãos, pode tomar assento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, culto de missão. E não tem como falar de missão sem falar da pessoa descrita neste livro. O livro de Atos dos Apóstolos, como todo mundo sabe, é escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o livro de Lucas. E o maior detalhe que tem na vida de Lucas é que ele não foi uma testemunha ocular de Jesus. Como assim não foi? Ele não presenciou nada do que Jesus fez. Ele simplesmente ouviu. E sendo assim, ele se tornou uma testemunha ocular. Mas se tornou evangelista por quê? Porque escreve sobre Jesus. E o interessante é que ele escreve 2 livros. Então podemos considerar Lucas um ministro do evangelho. Aleluia. Por causa da falácia sobre Jesus. E ele é o único, né, dos evangelistas que escreveu 2 livros de forma muito cheia de detalhes. Você vai ver que ele, não sendo uma testemunha ocular, se você ler Mateus, Marcos e João, não vai ter muito detalhe. Eles vão escrever para os povos que eles escreveram de forma rápida, de forma que eles entendessem. Só que Lucas, por ser médico, Lucas, por ser na época escritor, ele escreveu esses 2 livros a um homem chamado Teófilo. E para os irmãos entenderem, na época, para você publicar um livro, teria que ser direcionado a uma pessoa importante da época. É como se você pegasse um livro hoje em dia, uma regra desse livro fosse dedicada ao nosso presidente hoje em dia. Então, Lucas, ele é muito inteligente. Ele, para ser publicado na época, para quem que eu vou direcionar? Teófilo. Então ele escreve o livro de Lucas e Atos, direcionado a esse homem. Só que o que me chama a atenção por não ser uma testemunha ocular, o livro de Lucas, se vocês forem atentar ao capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: muitos escreveram sobre Jesus. Muitos foram os que narraram a história de Jesus. Aí no 3 do capítulo 1 de Lucas ele vai dizer: me pareceu bem também escrever sobre esse Jesus. Só que ele, não sendo uma testemunha ocular, ele se preocupou com o que os outros iam pensar, para que os outros iam acreditar no que ele falou. Ele no livro ele escreve: não se preocupa não, que eu pesquisei minuciosamente sobre a vida desse homem. E ele começa escrevendo, e o livro de Atos começa com ele dizendo o seguinte: escrevi o primeiro tratado a ti, ó Teófilo, Lucas, acerca das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então olha que interessante, olha que incrível isso. Ele escreve o livro de Lucas, o livro de Atos, e diz: é tudo que Jesus começou a fazer.
Eita Deus, olha aí. Obrigado. Então você viaja por esses dois livros, você percebe que eles deviam estar um do lado do outro, mas a Bíblia foi organizada da forma que Jesus disse. Então a gente tem que ler e adquirir o que está aqui dentro. E o livro de Atos, vocês vão atentar que não tem a palavra amém. A palavra amém significa assim seja. E aí não tem amém. Eu procurei agora, eu sentado ali, para mim não falar bobagem no culto, Jesus, eu vou procurar, e procurei, não achei. Aí eu fui para o livro de João, termina com amém. Aí eu fui para o livro de Marcos, termina com amém. Aí eu fui lá para o Apocalipse, termina com amém. É porque o livro de Atos que Lucas escreveu é a obra do Espírito Santo e ainda não terminou. A obra do Espírito Santo continua em nosso meio. Glória a Deus. E aí o irmão Edivan vai andar aqui pelo livro e vocês vão entender o que eu quero falar. Porque lá em Lucas, capítulo de número 24, verso 49, Jesus diz o que aos discípulos: ó, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. É uma ordem que Jesus estava dando no livro de Lucas. E Lucas escreve Atos. Então olha isso aqui. Aí você começa a ler o livro de Atos. E aí Jesus no verso 4 diz a mesma coisa. Lucas escreve a mesma coisa. A ordem que Jesus lhe deu: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E aí Jesus promete uma coisa: vocês ser-me-ão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e todos os confins da terra. Então é uma promessa para quem busca o Espírito Santo. Não tem como a gente, irmãos, seguir uma vida missionária. O irmão falou aqui, não tem como pregar sobre Jesus, não tem como falar sobre Jesus sem ser cheio do Espírito Santo. Porque se Jesus subiu e disse que ia mandar o Consolador, algo que nos encheria. Pensa comigo, você anda 3 anos e meio com Jesus. Jesus diz: ó, eu vou subir. Por isso que a maioria correu. Estamos sozinhos, esquecendo da promessa. Eu vou mandar alguém. Eu vou rogar a ele para ele descer e encher vocês. E aí a igreja, em Atos 2, ela está fazendo o quê? Reunida. Se vocês forem ler Atos 2, a Bíblia vai dizer que eles estavam sentados, como a gente está aqui hoje. Meu Deus, mistério. Aleluia. Eles estavam num lugar escondidos, eles estavam num lugar calmo, num lugar onde Jesus disse para eles, em Jerusalém, assentados. Só que o que me chama a atenção não é que eles ficam de braços cruzados. Olha aí. O que me chama a atenção não é que eles ficam parados esperando a promessa, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Pentecostes, 50º dia da colheita. Se o 50º dia da colheita é representado pelo número 50, Jesus ficou 40 dias com os discípulos. Olha só que conta fácil. Do 40 para os 50 são quantos dias? São 10. Então se Jesus ficou 40 dias, o Espírito Santo desce no 50º, são 10 dias de oração. Aleluia. São 10 dias a igreja dizendo: vem Espírito Santo. São 10 dias a igreja dizendo a mesma coisa: vem Espírito Santo. Eu imagino que um deles vem a promessa que Jesus fez para nós. E aí no 50º dia, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce e enche todos aqueles que estavam naquele lugar. Aleluia. E aí, meus irmãos, o que acontece é que eles começam a incomodar. Porque a primeira coisa que um crente cheio do Espírito Santo faz é incomodar. Incomodar os irmãos dentro da igreja? Não. Incomodar o inferno. A primeira coisa que você vai fazer é quem está na sua volta, não está no mesmo propósito, vai incomodar. E meu irmão, se preocupe, se você não incomoda o mundo, se preocupe, porque o mundo está gostando de você. Se você não incomoda o mundo, eu vou mais além, quem está gostando do mundo é você. Meu Deus, é mistério. E aí chegamos no capítulo de número 3. Eu fiz uma viagem para vocês entenderem. Capítulo 1, Jesus promete. Capítulo 2, a promessa vem. Capítulo 3, a igreja começa a se comportar como uma igreja cheia do Espírito Santo. Já não era uma igreja comum. Já não era aqueles 12 que andavam com Jesus, viam Jesus fazendo, se maravilhavam com as coisas que Jesus fazia. Não, Jesus falou: eu vou mandar o Espírito Santo e vocês farão obras maiores do que eu fiz. Então agora eles saem da zona de conforto.
Porque por muitas vezes Jesus fazia e eles não entendiam. Jesus falava por parábolas, ele explica para nós, aquele negócio sentadinho, quietinho. Não, agora é vocês que vão fazer. Olha aí, Jesus. E aí o interessante é que Pedro e João, no capítulo de número 3, estão subindo ao templo. E olha aqui que interessante isso que eu anotei. Eles eram amigos íntimos, né? Pedro, Tiago e João. Tiago não está aqui, não sei para onde tinha ido, mas Pedro e João estavam. Eles eram tão íntimos que na ressurreição da filha de Jairo eles estavam lá. Na transfiguração de Jesus os dois estavam lá. No Getsemane, quando Jesus separa a oração, eles estavam lá. Depois da ressurreição de Jesus, na visita do túmulo, eles estavam lá. E aí eles chegam juntos neste tempo. Só que o que me chama a atenção é que os dois eram diferentes. João era amoroso, né? O discípulo do amor, era calmo, né? Tinha um comportamento mais tranquilo. Pedro já era sanguíneo, visão prática. Ele já era foito. João era calmo, sempre refletindo antes de agir. Já Pedro não, lembra da espada, cortar o soldado? Pedro já era mais sanguíneo, afoito, irmão. Era falar e Pedro estava indo, e esperou terminar de explicar, volta aqui, Pedro. Não, ele já estava indo. Pedro era assim. Então, você pensa comigo, dois subindo ao templo. Um calmo, o outro elétrico. Eles eram diferentes em caráter, diferentes em natureza, diferentes em temperamentos, mas foram aquele templo por um só propósito. Qual é esse? Orar. Aleluia. Os judeus, para vocês entenderem, oravam 3 vezes ao dia. Lembra de Daniel, 3 vezes ao dia? Tradução judaica. Eles oravam às 6 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Perdão, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. A hora da oração, a nona, era às 3 da tarde. Eles subiam ao templo juntos. Porque, meus irmãos, deixa eu te dizer um detalhe. Observe a sua vida como está e observe com quem você ama. Aleluia. Eu falei para minha esposa esses dias, Jesus vai começar a tirar a gente do nosso lado. Mistério, papai. Aí ela disse para mim, sério, tu percebeu? Eu estou percebendo isso. Aleluia. As coisas estão começando a dar certo e você percebeu que os outros estão se afastando. É porque era aquilo que estava segurando o que Jesus tinha para nós. Meu Deus. Então, preste atenção no que eu estou te dizendo. Pedro e João estavam subindo fazendo o quê? Orar. Meu querido, ande com quem ora. Meu querido, você quer ser cheio do Espírito Santo? Ande com quem é cheio do Espírito Santo. Meu querido, você quer ser pregador? Você quer aprender a ler a Bíblia? Você quer aprender a estudar? Ande com quem estuda, ande com quem anda. Tem um irmão lá em Gaspar que ele anda com a Bíblia 24 horas debaixo do braço. Onde ele vai, ele está com a Bíblia. Meu Deus. Aí um dia eu fui ao Tassio, cheguei e perguntei para ele. Falei, meu irmão, a gente é daquele jeito? Não precisa, meu irmão, andar com a Bíblia debaixo do braço, não em todo lugar. Ele falou, Edivan, quando eu estou sozinho, quem me acompanha é ela. Aleluia. Ele disse, irmão, Edivan, quando eu estou sozinho, quando eu estou sem ninguém para conversar, olha com quem que eu vou falar. Aleluia. Está debaixo do braço. E aí, meus irmãos, Pedro e João subiram junto. A hora da oração. Eles não subiram no templo hora comum, não. Eu creio que eles se encontraram no meio do caminho, estavam juntos. Pedro, bora subir orar, Pedro. Que hora que é agora? 3 horas? É a hora da oração. O interessante é que quando Jesus enche o povo dele do Espírito Santo, a sede pelas coisas deles aumenta. A sede pelas coisas de Deus vai aumentar cada vez mais. Quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, você se preocupa com mínimas coisas que ninguém se preocuparia. Deus, olha isso. Quando você está cheio do Espírito Santo, te faz falta 5 minutos sem orar. Teve uma vez, olha aqui, eu ia falar isso aqui mais para frente, mas vou falar agora. Sabe aquele hino, quem já pisou no chão? Você sabe pisar em outro lugar. Eu e minha esposa, quando chegamos em Gaspar, chegamos simples. Quem olha o divã bonitinho, meu filho lindo, a minha esposa bonita. Se você olhar para minha esposa para aqui, foi ver que obra do Espírito Santo. A gente chegou em Gaspar, eu tinha só um sapatinho, irmão, assim, ó, só um. Eu usava para tudo.
Só que quando a gente está assim na prova, pensa, a gente adora, a gente é cheio do Espírito Santo, a gente ora, a gente faz tudo, né? E Jesus começou a abençoar, irmão. Isso aqui já foi ficando de lado. A promessa que ele tinha me feito já foi ficando de lado. E aí chegou um dia a minha esposa, a gente trabalha para cá, trabalhava para cá, e a minha esposa, eu estou sentindo falta do tempo que a gente tinha com Jesus. Aleluia. Fala dele. Eu olhei para ela e disse, vamos pedir um tempo com Jesus. A gente foi orar. Jesus, dá-nos mais tempo. A gente quer ler a tua palavra, Jesus, a gente quer orar. Meu Deus. Aleluia. Certo dia eu fui buscar ela no trabalho, ela saiu mais cedo. Não era comum ela sair mais cedo. E tinha uns irmãos no carro comigo, no banco de trás. Aí eu disse, não, sai mais cedo. Ela falou, terminei de sair mais cedo. A gente chegou em casa, ela disse, senta aqui. Ela falou, acabei de perder o emprego. Eu falei, fica tranquilo, estou trabalhando bem. Isso era numa quarta-feira. Na outra quarta-feira, adivinha quem ganhou a conta? Só que quando você já sentiu falta da presença do Espírito Santo, sabe quando você sente falta? Aí nós dois desempregados. Agora vamos usar o tempo que Jesus deu. Porque a gente vai reclamar. A primeira coisa que a gente vai fazer é esquecer do que a gente orou. Jesus, por que nós dois perdemos o emprego? Jesus, por isso. Jesus olhou para nós dois e disse: está aí o tempo que vocês me pediram. E a gente foi aproveitar esse tempo. Começou a faltar comida em casa, começou a faltar roupa, começou a faltar isso. Só que Jesus nunca nos desamparou. Jesus usou um homem rico, uma dó de rã, para levar comida lá em casa. Glória a Deus, é isso, Pai. Quem vê onde vai, outra hora a gente sempre conversa. Mas quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo e sente essa ausência, meus irmãos, nada mais é igual, nada satisfaz, é só a presença dele que você quer. É só a presença dele que te basta. Glória a Deus. Aí os dois sobem. Olha da oração anônima. E agora eu chego aqui no texto missionário. Porque eu não podia deixar de falar de missão. Hoje é culto de missão. Eles chegam à porta do templo. Vocês conhecem bem a história. Quem está ali na porta do templo? Um coxo. Desde nascença. Ou seja, nunca andou. Ele tinha seus 40 anos. Aproximadamente. Então pensa comigo, 40 anos na porta daquele templo. E detalhe, ele não ia sozinho. Todo dia alguém tinha que colocar ele lá. Eu imagino esse homem incomodando todo dia alguém para levar ele lá. Só que olha o que eu aprendo com esse homem, ousadia. Todo dia ele levantava, me coloca lá. Todo dia ele levantava, me coloca lá. Sabe por que ele queria colocar lá na porta do templo? Porque quem entrava lá era gente que ia orar. Então ele sabia, se está entrando orando é que sai diferente, a pessoa diferente que vai estar. Ele estava na porta daquele templo, todo dia. Só que todo mundo passava por ele, todo dia. Aquele coxo de cabeça baixa, quem sabe só estendia. Você vai entender por que ele andava de cabeça baixa. Ele estendia a mão, esperando esmola de todo mundo. Só que uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Se tem uma coisa que eu aprendi com a dona Elza, é que eu não sou todo mundo. Todo mundo vai, né? Você não é todo mundo. Todo mundo tem, mano. Você não é todo mundo. Todo mundo passava por aquele coxo. Quem sabe dava esmola ontem, hoje já não queria dar. Quem sabe dava esmola 2 vezes no dia. Mas escute aqui, meu irmão, naquele dia subiu 2 que não eram todo mundo. Naquele dia subiu 2 diferentes. O coxo ia encontrar com duas pessoas que não eram todo mundo. Naquele dia subiu 2 cheios do Espírito Santo. E a primeira coisa que fizeram antes de entrar no templo era olhar para ele. Glória a Deus. E sabe o que eles disseram? Olha uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olharam para o coxo e disse: olhem para nós.
Ou seja, se eles pediram para olhar para eles, é porque ele não estava olhando para eles. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Olha para nós. E deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você pode olhar para alguém lá fora? Olha para mim. Oh, papai. Porque a gente é acostumado a dizer, vem pro culto para olhar para Jesus. Não. Eu lidero uma banda na quinta-feira. Vai ver lá. Tomara que eles estejam lá. Eita Deus. E eu disse para eles um dia no ensaio. Eu disse, ó, quem entra lá visitante tem que olhar para nós sim. Eles se espantaram e disse, por quê? Não é para Jesus? Eu falei, não. Eu falei, você está vendo Jesus aqui? Ele está no meio, não, mas você está vendo? Não estou vendo. Eu falei, então, quando eles entrar lá, eles têm que olhar para nós. Eles têm que ir lá porque o moço canta bonito. Olha como toca aquele moço. Aí ele vai vindo por causa de nós. Ele vai vindo, ele vai observando, pastor, observando os obreiros. Quem sabe uma irmã dá um abraço na outra irmã que chegou, uma visitante, uma jovem. A jovem vai voltar lá a receber aquele abraço. É legal. Olha o que Jesus vai fazendo. Aí quando ela vem perguntar, o que você tem de diferente? Aí que você fala, irmão, eu sou cheio do Espírito Santo, jovem. Eu falei, chame os outros pelo que você é. Eu fiquei tão feliz esses dias, eu vi uma publicação de um jovem. Sabe aquelas caixinhas do Instagram que eu não sei fazer? Pergunta assim, sabe? O que você admira? Aí ele disse o lado meio gospel, o lado meio cristão, uns grandão lá, né? Colocou o nome. E aí no meio convívio todo dia. Tava lá o meu nome, eu nem sabia que ele me admirava. E aí a minha esposa chegou pra mim e disse bem assim, ó, tá vendo? Cuida com o que tu fala. Cuida como você anda. Porque tem gente que te admira e você nem sabe. Mas tem que admirar pelo que você tem. Ou seja, a presença do Espírito Santo. Aleluia. E aí Pedro e João disse assim, ó, olha para nós. Ou seja, eu estou cheio de uma coisa aqui que você vai descobrir já já. Olha para nós. Glória a Deus. Aí o coxo espera uma esmola. Óbvio, ele estava ali para receber esmola. Só que aí eu atento um negócio aqui tão interessante. É que a porta é chamada a porta. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque ela tinha ouro e tinha prata. E ela era banhada com um bronze chamado bronze corinto. Ou seja, quando o sol batia, ela brilhava. Era a coisa mais linda. Eu imagino essa cena. Então por isso que ela é chamada Porta Formosa. Quem sabe hoje nós ia lá tirar uma foto, uma selfie, né? Gideões, a gente vai lá na Porta de Gideões. Quem vai lá na Debrasa, lá no Templo Salomão agora, né? Aquela coisa toda. Só que essa porta, de tão formosa que ela era, e tão pesada, que ela precisava de 20 homens para abrir e fechar. Ela tinha 20 metros de altura e 25 metros de altura e 20 metros de largura. Era enorme. Porta formosa. Olha que legal aquela porta daquele tempo. Só que o que eu falei aqui que a porta tinha? Prata? Hã? Prata e ouro. Só que vai ler na história onde é que está o coxo? Do lado da porta. 40 anos. A porta com prata, a porta com ouro. E o coxo ali. Olha o que Jesus me revelou. Aí sobe dois, cheios do Espírito Santo, que nem diz o pastor Genival Bento, até o tutano. Olha para aquele coxo e diz assim, ó, olha para nós. Aquele coxo espera o quê? Prata e ouro. Só que aí Pedro e João olham bem para ele e dizem assim, ó, prata e ouro eu não tenho. Ou seja, a porta tinha prata, a porta tinha ouro, o coxo ainda estava ali, coxo. Aí chega dois e diz, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. Percebe um detalhe aqui? Que não precisa ter ouro e prata para fazer o que Jesus mandou você fazer. Se você tem, amém, é mais fácil para você. Só que não precisa ter uma casa. Tem gente que eu tenho que ter minha casa, eu tenho que ter meu carro. Não. Aí esse dia chegou um irmão para mim e disse assim, ó, tu faz porque tu tem carro. Para você é mais fácil não chegar atrasado porque tem carro. Eu falei, meu irmão, vamos sentar, eu vou contar para você o tempo que eu não tinha carro, o tempo que eu andava até a pé, o tempo que eu me molhava. As coisas são feitas da mesma maneira. Ou seja, meus irmãos, tem gente aqui que nunca vai ter casa própria. Perdoa dizer isso aqui para você, tem gente que sempre vai andar a pé.
mas olha para ele, cheio do Espírito Santo. Não tem prata, não tem ouro, não tem carro, não tem casa, mas é cheio da presença do Espírito Santo. Onde chega cativa, onde chega transforma, onde chega muda. Sabe por que eu digo isso? Tem um testemunho de um casal missionário, fizeram missão na África. Gastaram a vida toda na África. Perderam 3 filhos, se eu não me engano, para febre amarela e para malária. Quando foi para voltar para o Brasil, eles voltaram para a casinha deles. Só que quando eles entraram na casinha deles, 2 missionários, a casinha toda velha, toda empoeirada. E aí o moço se revoltou. Ele disse: Jesus, como é que pode? Eu gastei a minha vida toda na missão, e aí eu chego, não tenho uma casa digna para mim morar. Eu não quero mais saber de você não. Vou pro bar. E aí ele disse para a esposa dele bem assim, ó: conversa aí com o teu Deus, se é isso que ele queria para nós. E foi. Por isso que eu disse que tem gente que não vai ter isso. Mas meu irmão, a presença de Jesus Cristo te basta. Aí quando ele volta, a esposa dele animadinha, limpando a casa, toda arrumadinha, a casa já. E aí ele disse: aí, falou com o teu Deus? Não. A esposa dele falou. Falou: e aí, onde é que nós vamos morar? O que ele falou para ti? Aí ele mandou dizer para você que a gente ainda não chegou em casa. Aleluia. Glória, aleluia. Você está entendendo onde é que está a namorada? Você está entendendo por que hoje você veio essa noite aqui para ser cheio do Espírito Santo? Você está entendendo por que talvez Jesus ainda não te deu, talvez ainda Jesus não vai te dar? É para você entender que a tua morada não está aqui, o teu lugar não é aqui, o que tem preparado para você não é aqui. Aleluia! Se coloque de pé. Dá um mi maior aí para mim. Entenda, queridos, uma vida consagrada com Jesus atrai muitas coisas. Uma vida baseada no Espírito Santo atrai muitas coisas. Uma vida regrada na presença de Jesus atrai muitas coisas. Talvez você ouviu isso do Ivan, nunca vou ter, mas o teu desejo é ter. Papai. Não fala comigo não. Não me procura depois do culto para falar comigo. Procura ele. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu aqui emocionar ninguém, mas tem gente aqui que faz tempo que Jesus quer. Tem gente aqui que esqueceu que é orar 5 minutos. Tem gente aqui com promessa parada. E hoje Jesus quer pegar assim, ó, assinar o contrato de novo da promessa, ó, e te entregar de novo. Deixa eu contar para você um negócio. Há 15 anos atrás, eu andava por aqui, ó.
Eu até falava pra minha esposa, na hora que eu cheguei aqui, eu falei, amor, tô lembrando desse lugar, minha tia mora aqui ainda, o meu tio morou aqui, a minha mãe andava por aqui 15 anos atrás. Eu tinha 9, 10 anos, 11. papai. Eu morava lá no morro da Cor de Posse. Pequenininho. Eu comecei a ir aos cultos lá. E aí lá eu cantei meu primeiro hino. Eu até lembro, muito obrigado, é importante saber agradecer. É um hino de criança. Eu lembro muito bem desse tempo. Só que a minha mãe não era cristã. E pela misericórdia de Deus, a minha mãe nunca deixou, nunca impediu a gente ir. Eu comecei a ir. E a minha mãe com 28 anos teve um AVC. E a gente teve que ir embora. O meu coração se entristeceu, eu lembro desse dia. Eu comecei a falar, mãe, mas eu vou ter que deixar a igreja. Mãe, o pastor, era a época do pastor Marcelo lá. Ainda tinha uma viagem para Pomerode no zoológico, eu nunca tinha ido no zoológico. A esposa do pastor estava pagando a viagem para mim. Eu falei, mãe, e agora? E aí a gente veio, foi embora para a minha igreja. Uma semana depois deu AVC na minha mãe. E aí eu, pequenininho, eu disse, não quero mais saber de ir para a igreja. Eu gostava de lá, aqui não é legal, aqui os jovens não são assim, aqui é assado. De 2010 para 2014, Jesus deixou eu ir. Vai, menino. E eu comecei no violão na escola. O professor me incentivava para lá e para cá. E aí um certo dia minha tia veio lá do Paraná me visitar. Ela se converteu há pouco tempo também. Ela e a minha mãe estavam cheias do Espírito Santo, aquela coisa do primeiro amor. E eu comecei a cantar na sala músicas, porque a minha prima não era. E ela me filmava. E aí a minha mãe chegou, ô meu filho, respeita a tia crente, para de tocar essa música agora. E eu parei, fui guardar o violão, a minha tia chorando foi pro quarto atrás da minha mãe. E ela disse assim, não impeça o Divan de cantar não, Elza. Deixa ele tocar, deixa ele cantar, porque Jesus está preparando e já vai trazer ele. Eita Deus. Isso era em junho. Em dezembro eu fui no almoço, a minha esposa estava lá, mas não era minha esposa ainda. Eu fui no almoço, o pastor chegou todo tranquilinho, me entregou um violão. Fiquei sabendo, jovem, que tu toca violão. E lá vai eu, falei, no meio dos crentes, quem que eu vou cantar? Eu não sei cantar. Aí lembrei de um, aí comecei a cantar. Aí teve uns que começaram a adorar, teve uns que começaram a falar língua estranha, e eu sem entender nada. Aí o pastor chegou, jovem, vai no culto lá hoje. Aí eu fui, irmão, e depois daquele culto nunca mais eu saí. Aleluia. Em 2014, em dezembro, eu aceitei a Jesus. E desde lá a promessa me foi feita. E desde lá minha vida tem sido direcionada por Deus. Só que escuta aqui, atrasei 4 anos da minha promessa. Porque o jovem não olhava para mim. O jovem não me cumprimentava. O meu irmão virou ateu por causa disso. Até hoje a gente tem uma discussão legal com o meu irmão sobre ateísmo. Mas eu amo ele de coração. O poder de Jesus já tem demonstrado dele através da minha vida e da minha mãe. Só que não atrase mais a sua promessa. Porque aqui há a promessa de missionários, aqui há a promessa de pregadores, aqui tem a promessa de cantores. Só que Jesus hoje disse assim, ó, está atrasado. E eu queria chamar você para frente porque eu já passei do meu horário. Eita Deus. Fala, Jesus. Eu não sou desistir muito não. Porque o que o que faz? A gente pega e Jesus resolve.